Bom, estamos aqui para mais uma informação. Não falo urgente, estouro, bomba, não. Não faço isso. Eu não dou notícia, eu comento a notícia. Bom, eu vi inclusive na internet e tal, um cidadão que sempre traz algumas informações e que até me ajudam a trazer complementarmente algumas informações que eu vivi e sei. Então ele estava falando que lá na Amazônia, isso é público e notório. Eu até, se não me engano, foi o governo americano que anos atrás o governo brasileiro pediu para fazer um levantamento aerofotogramétrico, até mesmo para ser usado. Eu, em determinada época, quando eu exerci a profissão de agrônomo, inclusive na ACAR e depois com história particular, a ACAR, para quem não sabe, hoje é Emater, é Emater. Nós usávamos a aerofotogrametria até mesmo para fazer reconhecimento de propriedades, a área a ser beneficiada, tal. Mas quando vieram os aviões fazer esse serviço, que filmaram o Brasil inteiro, tinham mais duas máquinas ao lado, tinha aquela que filmava e as outras duas eram para detectar minerais preciosos e a outra petróleo ou gás. Só que nós brasileiros só recebemos a da aerofotogrametria. Aqui é mata, aqui é campo, aqui é tal. As outras duas, neca, não teve cópia para nós não. Então, claro que isso depois deve ter sido vendido para o mundo inteiro, a informação. E aí o cidadão do vídeo estava comentando que canadenses parece que compraram inclusive áreas lá na Amazônia que são riquíssimas em todo o que você pensar, principalmente petróleo, tem muito petróleo, e está infelizmente na mão de canadenses. Algumas na mão de canadenses mesmo, outras talvez tenham algum testa de ferro e tal. Parece que tem uma ONG lá, que tem uma sala aqui em São Paulo que nunca abriu tal. Parece que até uma mulher lá ganhando dinheiro para ficar quieta lá. Mas eu quero dizer que isso não é só lá na Amazônia, não. Infelizmente, a Constituição brasileira, principalmente a do maior traidor do Brasil, que chamou-se Ulisses Guimarães, foi um bando de vagabundos, de pessoas que tinham ódio porque não deixaram que roubassem durante o governo militar. Governo militar, nunca houve ditadura, foi governo reconhecido pelo Congresso. E o seu Ulisses Guimarães, com mais uma quadrilha enorme de vagabundos, fizeram uma Constituição que permitiu, inclusive, a venda de terras para estrangeiros. Tem uma limitação por município. Então, eu não lembro agora quantos hectares são tal por município. Eu lembro que aqui em Uberaba teve, eu não vou dizer o nome, porque também não interessa, mas teve um japonês que comprou uma área muito grande, boa, na BR-050 entre Uberaba e Uberlândia, e quando ele faleceu, como ele era japonês, nossa, mas deu um trabalhão para a família conseguir passar para o nome deles e tal, mas ele estava dentro da lei, comprou dentro do limite permitido e tal. Mas nesse lugar lá da Amazônia, onde estão esses canadenses, existem linhas de transporte aéreo menores, tal, muitas com voo fretado só, nem tem linha normal, mas 98% dos passageiros são canadenses. Os indígenas da região falam inglês.
Eles não falam português, eles falam a língua deles ou falam inglês. E isso é um dos muitos lugares que tem esses mesmos problemas com pessoas de outras áreas, de outras nações. O Brasil está infestado de estrangeiro. E muitos com áreas irregulares, quando não põe nome de ONG. Que eu já falei, ONG, todas, não adianta. Se você me falar, Sérgio, tem uma que eu conheço que é honesta, me fala um nome e me autoriza eu entrar lá. Eu quero ver a contabilidade dessa ONG. Não tem. ONG é tudo igual. Por fora é uma igreja, por dentro é um puteiro, é uma zona. Não adianta, não mudo não a minha opinião, até que alguém me prove o contrário. E aí, claro, põe no nome dessas ONGs, a pessoa recebe um X por mês para ficar ali e tal, guardando segredo, e na frente lá, às vezes até a ONG passa para outra ONG, pode ser, porque se for um OCIP, o patrimônio, no caso da extinção, tem que passar para outra entidade, OCIP também, que é a ONG, que tem a mesma finalidade, que atue na mesma área. Então, como os outros, é uma zona, ONG é zona. E aí, o que eu quero agora mostrar aqui, que eu falei da Constituição de 88, que foi feita pelo maior traidor desse país, chamado Ulisses Guimarães, claro, e todos os outros que estavam lá, inclusive que não lembro, o seu Nelson Jobim, que até alguns queriam que ele fosse ministro do Bolsonaro. O Nelson Jobim confessou de público, está gravado isso, tem gravação onde ele fala que muitas vezes as leis que eram votadas dentro da sessão da plenária do Congresso, da Constituinte, na hora de serem escritas para serem depois publicadas no Diário Oficial, ele mandava mudar, ele alterava. Ele falou isso. Então vocês veem o que foi, o que é e será por ainda algum tempo a política brasileira, infestada de traidores. E nessa questão de áreas em mãos de estrangeiros, vocês lembram de um outro vagabundo chamado Delfim Neto, que eu morei em São Paulo, na rua Martins Fontes, ela acabava na Praça Roosevelt e aí poucos metros para frente era um prédio onde ele morava. E uma vez o apartamento dele foi assaltado. Para azar dos brasileiros, os ladrões apenas levaram bens, não levaram a vida desse infeliz. Ah, Sérgio, mas você não fala? Falo. Para mim é um traidor, vagabundo. Eu vou falar agora por quê. Esse Delfim Neto nunca... Gente, ele queria estar no poder. Você lembra que ele era ministro da Fazenda? De repente passou para ministro da Agricultura. Até o Jô Soares, outro vagabundo igual, na época gozava. Você lembra do ministro Sardinha? Era o Delfim Neto, ministro da Agricultura. O ministro que confundia uva com melancia, não sabia por onde, qual lugar do corpo da galinha que saiu o ovo. Era ministro da Agricultura. E aí, quando o ministro da Fazenda, esse sem vergonha, traidor, foi em diversos países da Europa, nos Estados Unidos, ensinar aos estrangeiros como comprar áreas maiores no Brasil. E aí ele falou, não, a limitação é para o município. Mas você chega num lugar onde às vezes é a divisa de 3, 4 municípios que se juntam, e você compra um pedaço nesse município, o outro nesse, outro, mas são tudo a mesma coisa, tudo juntos. E aí você tem uma área 4, 5 vezes maior do que a lei permite. E é legal. Então ele foi lá falar isso. Ele foi lá vender o Brasil. E de vez em quando ainda tem rede de televisão que entrevista esse safado. Aí, infelizmente, isso é Brasil. Gente, o Delfim Neto não tem nada para colaborar. Aliás, grande parte eu vejo hoje em televisões e até rádios e jornais entrevistando pessoas que ocuparam altos cargos, ministro, Banco Central,
enfim, cargos elevadíssimos, tal, que quando por lá passaram, só fizeram merda. Porra, e eles são ouvidos até hoje pela imprensa. Hoje muito mais do que antes, por quê? Porque normalmente eles vão lá para criticar o que está sendo feito hoje. Então, eu falo mais uma vez, gente, a minha função é trazer coisas que você às vezes não conhece, ou talvez não viveu, você é jovem, mais novo, tal, não tenha vivido. Mas isso que eu mostro aqui é o Brasil que nós temos e não é de hoje. A roubalheira, a safadeza vem de muito tempo. Por que vocês acham que os militares precisaram tomar conta em 64? Eu não lembro, eu era menino, a minha mãe, dona de casa, saiu para a rua com uma panela e uma colher grande e tal, batendo panela, pedindo para mudar. Porque estava tudo errado, o caminho que estava sendo tomado era o caminho do comunismo. Na época lá, morava lá no sul, vagabundo do Brizola. E eu até me entusiasmei uma época, estudante pobre, fui numa reunião, falei, pô, esse trem não é ruim não, pô. Eu vou ficar com parte do que o cara tem, se ele tiver 2 carros, um pode ser meu, se ele tiver 2 casas, uma pode ser minha, eu falei, isso é bom, hein? Mas aí eu fui investigar um pouquinho mais a fundo, era coordenado esse movimento comunista na época pelo Brizola e pelo Jango, que era o vice-presidente, que depois tentou assumir e graças a Deus não deixaram. Aí eu fui descobrir, os 2 que tinham fazenda lá no Rio Grande do Sul, em São Borja, eles eram até parentes, eu não lembro qual deles era casado com a irmã do outro lá. Os 2 venderam tudo que eles tinham lá no Rio Grande do Sul, compraram no Uruguai, imensas fazendas e tal, e aí vieram propor o comunismo no Brasil para dividir o dos outros, porque o deles, o patrimônio deles, levaram para o Rio Grande do Sul, para o Uruguai. Mas infelizmente isso morreu, ninguém fala mais. Mas eu, graças a Deus, estou aqui para contar e vou contar sempre que puder e tiver esse espaço. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.